Ah, agora eu estou ao vivo. Cris Carneiro está aqui, Ariane, Maiara. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou super feliz de estar aqui nesse momento. Para quem esteve comigo aqui a semana inteira, né, na imersão em terapia do esquema, sejam bem-vindos. Para meus alunos também que estão por aí, sejam bem-vindos. Eu estou falando tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Se por acaso cair aqui no YouTube, o André vai deixar o link, né, André, para vocês passarem para o YouTube, caso não dê tempo, enfim, de eu falar, fazer. Eu recebi muitas perguntas aqui, muitas perguntas sobre terapia do esquema, e eu vou tentar responder todas. E vocês, se quiserem também, podem perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder. Está aqui Davi Lopes, Jailson Dantas, Jailson, André, meu querido, Rosimeire, eu acho que é minha aluna, Cristina, Cici, oi Cici, tudo bem? Como é que você está? E aí, psicóloga, que eu não entendi o nome, não dá para eu ver tudo, não dá para eu ler o nome inteiro aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Vocês estão à vontade, como eu fico? Hein? Tá tudo certo? Eu vou começar aqui, então, super bate-bal. Aí, me diz qual é o nome. Luciane, minha querida Luciane, minha aluna Luciane já, né? Luciane de Santos, Cris Carneiro. Cris Carneiro já chega, ó, perguntando, é isso aí, Cris, manda ver, porque eu estou com um monte de pergunta aqui, mas eu quero mais perguntas de vocês, isso muito me interessa, né? Eu já falei para vocês que a psicologia, para mim, é uma missão, é muito mais que uma profissão, né? Então, eu fico muito feliz de poder responder para vocês. Inspira e Medita diz assim, boa noite, está tudo lindo por aqui. Que maravilha, por aqui também está tudo lindo, tudo certo. Gleise Rodrigues, eu acho que a Gleise é minha aluna também. Olívia, Davi também está pelo YouTube. Alessandra Sarmento, muito bom, um monte de gente. Eu acho que eu vou começar a responder a uma pergunta daqui, da Cris Carneiro, porque tem um monte aqui, já está tudo relacionado, eu anotei, eu recebi hoje, a minha caixa de mensagem está lotada, né? Eu recebi muitas perguntas, eu vou tentar responder todas, não sei, né? Olha aqui, Esther Câmara, eu acho. Muito obrigada, ela está dizendo maravilhosa aqui. Márcia Cerqueiro, ô Márcia, como é que você está? Boa noite, Betinha. Cris Carneiro está cheia de perguntas. Primeira coisa, a terapia do esquema serve para atendimento com crianças e adolescentes? É fundamental, mas no caso de crianças e adolescentes, né, os esquemas estão se formando, se tornando robustos. Então, serve sim para trabalhar de forma preventiva, com orientação de pais, não é verdade? Entendendo, a gente, quando entende a teoria, a gente consegue prevenir transtornos de personalidade, outros transtornos, né, em relação à emoção humana. Então, serve sim, e primeiro passo, compreender a teoria. A Cristina está dizendo, boa noite, está passando muito rápido aqui, está passando bem rápido. Então, Cris, fica tranquila que serve sim. Depois, eu estava conversando aqui com o André em off, eu e André Fortuna, que é parceiro aqui, né? E ele estava dizendo, olha aqui, André, eu te expondo, eu me exponho e te exponho também. Que ele mexendo nos vídeos para postar, que ele aprendeu muito, tanto para ele quanto para a criação do filho que ele terá.
Eu estava dizendo isso, André, depoimento lindo que você deu aqui. Eu, qualquer dia, eu vou pedir para você falar isso ao vivo, né, André? Então, serve sim, serve de forma preventiva. E quando a gente começa a entender os esquemas, quais são os nossos esquemas, quais são os esquemas que a gente pode prevenir nos nossos filhos, inclusive, né? Porque a gente, quando entende esquema, nem precisa ser psicólogo, que você começa a se conhecer melhor e saber o que faz você agir de uma forma ou de outra, né? Eu digo que o esquema, obviamente que o conceito de esquema, ele não contempla, ele não contém a questão comportamental, mas os esquemas provocam os estilos de enfrentamento e as respostas de enfrentamento, né? Então, os esquemas, eles provocam coisas que muitas vezes a gente não quer fazer. Eu digo, a gente é agido, né? A gente é agido pelos esquemas. Então, entender os esquemas é absolutamente fundamental para que a gente haja, para que a gente tome posse, pareceu a pastora agora, tome posse da nossa vida e não permita que a gente seja agido por questões inconscientes, né? A Carita, querida, ela está dizendo que também aprende muito com os vídeos. Eu, às vezes, acho que eu fico excessiva, nem eu aguento mais ouvir minha voz. Toda hora eu estou aqui falando no Instagram, toda hora, mas eu acho necessário essa democratização do saber. Eu acho que eu sou contra qualquer tipo de obscurantismo, tá? Então, por isso que eu fico aqui, ó, insistindo nos conceitos, nos temas, falando com vocês, com muita felicidade, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? O Davi está dando boa noite. A Cris, de novo, ó, depressão, ansiedade e síndrome do pânico pode ser tratada com terapia do esquema? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que a depressão, ela é sintoma, e a ansiedade também, ela é a ponta de um iceberg. É o sinal de que alguma coisa não está funcionando. E essa alguma coisa que não está funcionando, provavelmente é da ordem esquemática. São as histórias que a gente vem trazendo, que a gente vem construindo desde a infância. A depressão é uma construção histórica, né? E a ansiedade também. É óbvio que um nível de ansiedade, um nível de tristeza é absolutamente necessário. São emoções básicas que todo ser humano tem. O problema é quando isso cronifica, né? Quando a depressão cronifica, quando a tristeza, na verdade, cronifica e se torna depressão, quando o medo cronifica e se torna ansiedade. Não sei se eu já contei para vocês, eu já devo ter contado, mas ansiedade é medo diluído, né? É um medo que você não sabe do quê, então você fica ali apavorado, sem saber como se comportar, sem saber qual é o predador aí que está na sua frente. A terapia do esquema serve, portanto, para isso. Olha aqui, quem quiser, a Gabriele está dizendo, vai ficar gravada? Eu não sei. Eu não mando nisso aqui. Quem manda é a Carol e o André. Eu não sei se isso vai ficar gravado. Você pode botar esse aviãozinho aí e compartilhar com seus amigos se vocês quiserem. A Carita está dizendo, Carita é aluna do curso anterior de janeiro, está dizendo de verdade aqui, ó, a terapia do esquema mudou a minha vida. Não é a primeira que eu ouço falar, aliás, são muitos depoimentos, ainda bem, né? Porque no curso, eu sou extremamente instrumental, né? Então, eu falo como é que você pode aplicar a terapia do esquema na sua clínica. É prático, né? Eu falo de prática clínica o tempo inteiro, porque eu não entendo saber, eu não gosto de ficar discutindo o sexo dos anjos. Para mim, saber tem que ser aplicado, tá? Então, já respondi a Cris aqui foi, né? Outra coisa que... Olha aqui, a Ju está perguntando assim, posso falar que, resumindo assim, que a pessoa que tem um entendimento de seus esquemas com uma psicoeducação, o cliente dará conta das suas questões? Não, Ju, não é simples assim. A gente começa nessa psicoeducação. Conhecer os esquemas é o primeiro
passo para a gente poder tratar, para a gente poder se conhecer, para a gente entender por que o fato de alguém olhar torto, ou que você interpretou como olhar torto, te causa uma sensação tão tenebrosa. Por que é essa hipérbole nos sentimentos? Por que coisas pequenas te causam uma tsunami emocional? Então, é por isso que o primeiro passo em terapia do esquema é a psicoeducação. O paciente, ele precisa saber o que faz agir. E a gente aqui, ó, o psicoterapeuta, ele é responsável por essa elucidação no primeiro momento, né? É responsável por essa elucidação. Então, a gente faz isso. Alguém me perguntou, eu já vou respondendo aqui, eu vou responder as perguntas à medida que eu for falando aqui, eu lembro de algumas. Alguém perguntou assim, peraí, como podemos falar com o paciente sobre os esquemas? Gente, falando. A gente fala, diferente da psicanálise, por exemplo, eu nem me apresentei, deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Enfim, olha aqui. Mas eu acho que está na bio ali a minha apresentação, né? Tem passado pergunta. Eu sou psicoterapeuta há 29 anos, então eu sou especialista em neurociência e por isso, quando eu conheci a terapia do esquema, que usa muito a neurociência, eu me apaixonei profundamente. Voltando aqui, deixa eu pegar aqui as questões, voltar aqui para as questões. A Cris está dizendo muito obrigada. Metamorfoses, cursos e treinamentos. Consegui, maravilha, está aqui, seja muito bem-vinda. A André está dizendo, eu expondo a André aqui, que ajudou muito na compreensão das coisas da vida, não é? Então, vamos lá. Tem que escolher se trabalha com módulo com esquema. Patrícia é a perguntadeira mor, que eu adoro. Ela adora fazer perguntas. E ela já tinha me mandado uma pergunta muito interessante. Ela perguntou o seguinte: é eficaz ir direto para abordagem com modos para trabalhar com adolescentes? Absolutamente. Agora, como é que você vai entrar em modos? É ali, olha, no frigir dos ovos. Depois que você conhece a teoria, quando o Jung vai montar a teoria, ele fala de 2 tipos de trabalho: trabalho com esquemas e trabalho com modos. Só que depois que você começa a praticar, né, quando você começa a praticar, você percebe que é inevitável trabalhar com modos, não é uma coisa ou outra. As duas modalidades, né, elas estão ali, interligadas. O Jung, ele desenvolveu o conceito de modos para trabalhar os transtornos de personalidade. Na verdade, a terapia do esquema foi desenvolvida para trabalhar esses transtornos considerados difíceis de tratar por outras linhas da psicologia, né? Então, ele desenvolveu a teoria para isso. E percebeu, mesmo assim, só trabalhando esquemas, que havia muita oscilação, né? Muita oscilação na border e no próprio narcisista. Então, ele desenvolveu o conceito de modos, que é maravilhoso. Aliás, eu sugiro que vocês assistam. Eu estou falando muito mais para cá do que para cá, né? Estou falando com vocês também aqui, tá vendo? É porque eu estou aqui sem saber para onde eu olho, eu fico distraída aqui. Enfim, então trabalhar com... eu ia falar sobre o filme, né? Assistam Fragmentados, ali eles falam sobre o transtorno dissociativo de identidade, né? E é um exemplo claro do que são os modos. É muito legal. Tem alguém dizendo aqui, não conheço bem o esquema, pelo que eu vi nas suas aulas, achei muito parecido com as crenças. Qual a diferença? Tá, olha aqui. Os esquemas, eles vão muito além das crenças, né? Eles incluem uma comoção corporal e um inconsciente cognitivo, né? O Jung, ele se pauta nas pesquisas do Ledoux
para falar da origem dos traumas, das memórias traumáticas, do sistema emocional. Então, é por isso, os esquemas, eles contêm crenças, mas eles vão muito além de crenças, porque incluem essa emocionalidade, uma emocionalidade acachapante. Entende? Eu não sei qual o nome da pessoa que me perguntou, Dani Camargo, né? Então, os esquemas contêm crenças, mas eles não se limitam às crenças, porque vão além e tangenciam uma emocionalidade, né? As pessoas ficam muito comovidas. Sabe aquela história? Às vezes, o sujeito nem sabe por quê. Ele nem sabe, ou seja, a crença nem entrou, ele nem pensou sobre o assunto, mas ele se sente, de certo modo, atacado, comovido com determinada situação. Roseli está perguntando se vai ficar gravada. Não sei. Não sei, Roseli, não sei. Não sou eu que defino isso. Olha bem, veja bem. Então, eu não sei se eu te respondi, mas o esquema ele vai além da crença. É aquela situação que um determinado estímulo do ambiente te faz sentir coisas esquisitérrimas. Um exemplo clássico, assim, né? Por exemplo, o sujeito. Eu sempre conto essa história, mas eu vou contar de novo. Eu tinha uma paciente, chegou uma paciente no meu consultório um dia, que ela chorava. Minha sessão dura 50 minutos, né? E eu deixei ela chorando por 40 minutos. Até que eu perguntei o que houve, em que eu posso te ajudar, né? O que está acontecendo? E ela disse: meu namorado, que ela chamava desse modo, me abandonou. Eu falei: nossa, mas ele devia ser ótimo, né? Porque você está chorando tanto. Aí ela disse: o relacionamento de vocês devia ser ótimo. Ela chorando dizia: não, imagina, péssimo. Eu batia nele, ele batia em mim e tal, era uma confusão danada, dava a polícia. Eu falei: ah, tá, então questões financeiras, você depende dele financeiramente para poder se manter. E ela disse: vagabundo, o cara é um vagabundo. Não dependo dele para nada, ele não trabalha, quem trabalha sou eu. Eu falei: ah, tá. As crianças. Vocês têm filhos? E aí você está preocupado com o destino das crianças? Ela disse: não, eu tenho um filho, ele não tem filho nenhum, e a gente não tem filho junto. E aí eu perguntei para ela: então você está chorando por quê? Olha a pergunta, ou seja, ela estava comovida corporalmente, ela estava totalmente entristecida com uma situação, e aí ela me responde: porque eu não admito que um bosta como esse me largue. Então, ela entrou no meu consultório achando que estava chorando por amor, né? Quando ela saiu, ela sabia que ela estava chorando por arrogância, porque ela entendia que um traste daquele não podia abandoná-la. E aí a gente já começa a entender que a moça ali tinha uma certa arrogância. E aí, olha, são os esquemas de arrogo, lembram? Lembram? Arrogo, grandiosidade? Olha como é que facilita. Eu não perdi meu tempo com ela, nem ela perdeu o dinheiro dela me pagando, ficando cuidando ali de um amor. Já fui direto ao ponto. Por que você está chorando? Ou seja, o fato de ter sido abandonada por alguém que ela achava muito menor que ela é o que estava acachapando e a comovendo. Então, por isso que eu digo, vai muito além das crenças. Inclui uma comoção corporal. Por isso que entender esquemas é fundamental. Né? E entender esquema é fundamental para a gente não perder tempo. Tempo é dinheiro e a gente precisa melhorar o mundo. Para que a gente é psicólogo? Não é a profissão mais importante do planeta e quem quiser que defenda a sua. Para que a gente é psicólogo? Não é para melhorar o mundo? E eu sou. Eu decidi ser psicóloga, eu começo por mim, né? Para tentar melhorar o mundo, fazer alguma coisa desse tamanhozinho para tentar melhorar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Meninos, eu não sei como é que eu vou dar conta, porque tem muita pergunta chegando, tem muita pergunta aqui. Davi está perguntando assim, peraí. Davi está perguntando: Adriana, eu não sou psicólogo, na verdade, eu sou paciente da psicóloga Cláudia Cavalheiro, que é uma psicóloga do NUAP.
que usa a terapia do esquema, está sendo um divisor de águas na minha vida. Olha que coisa mais linda que o Davi. É verdade, porque a gente vai, mais rápido. Alguém me perguntou já para aproveitar, deixa eu ir ticando o que eu estou respondendo aqui, se a ATE pode ser considerada uma terapia breve? Não necessariamente, o tempo não é de Deus nem seu, é do paciente. Dependendo do paciente, ela pode ser mais rápida, até porque a gente pula, né? Esses momentos, né, de tadinha, ela está sofrendo de amor, a gente já vai ao ponto, é muito mais objetiva, não é isso? Aí a dúvida do Davi é, por favor, como funciona a terapia de esquemas para casal? Aí é uma polêmica. Aí, Davi, tu mexeu em casa de maribondo, cara, porque eu discordo muito sobre o que tem se escrito de terapia do esquema para casal. Existem textos de profissionais que dizem que a terapia de esquema para casal tem que ser junto, a pessoa tem que olhar o telefone do outro, tem que olhar as mensagens do outro, tem que ter livre acesso. E como eu trabalho com autonomia, porque considero a autonomia o ótimo do desenvolvimento humano, eu trabalho terapia do esquema para casal de forma separada, né? Eu até recebo o casal juntos, trato os dois individualmente, até porque o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia, né? E depois os dois juntos. E aí, porque a terapia de casal, Davi, não serve propriamente para que o casamento se mantenha. Às vezes há ali uma cumplicidade sintomática e é o que é o nosso foco. Onde é que vocês são cúmplices numa sintomatologia? Onde é que a gente pode melhorar para que vocês dois se tornem adultos saudáveis e para que vocês dois possam conviver de maneira ótima? A gente não tem compromisso em manter casamentos. A gente tem compromisso em manter o bem-estar subjetivo. Não é isso? O nosso compromisso é tornar o sujeito, o objetivo da terapia do esquema é tornar o sujeito um adulto saudável. O que é um adulto saudável? É um adulto autônomo, que pode conviver com uma outra pessoa, um outro adulto saudável. E as questões, geralmente, elas são individuais. O problema é, quando você tem uma convivência muito estreita com alguém, começa a dar defeito, né? Casamento não é mole, gente, casamento não é mole, não. Mas a intenção é que os indivíduos da relação se tornem adultos saudáveis e se mantenham não por dependência emocional, não por nenhum outro tipo de dependência, mas porque se amam, ponto. Né? Então é isso. Para ser dois, Luciane, olha aí, é necessário ser um primeiro. Essa história de dois fazer um não rola, porque quando você tenta fazer duas pessoas, uma só, sai pedaço de gente para tudo quanto é lado. Vai dar errado. Alguém vai sofrer nessa parada. Corra, lá vem a tristeza. Olha eu cantando, olha aqui. É muita cara de pau, gente. É muita cara de pau. É muita cara de pau da minha parte, cantar desse modo. Olha, então, Davi, a terapia de casal, eu acho que em terapia de esquema, em qualquer outra linha, né, de psicoterapia, tem que ser a terapia dos dois, para que os dois entendam em que ponto há ali uma cumplicidade sintomática. Em que ponto há uma cumplicidade sintomática? Porque geralmente é um batendo palma e o outro dançando, e depois muda. Né? Então, é se compreender como indivíduo para poder conviver com outro indivíduo. Márcia está morrendo de rir, eu acho que ela está rindo que eu estou cantando aqui. Olha, passou um monte de pergunta. O curso são quantas aulas? Adriana, eu juro para você que estava tudo lá na imersão e eu não vou poder dar exatamente essas informações mais minuciosas. Tem o e-mail, o André vai colocar aí de novo o e-mail. Por favor, dá um oizinho lá, porque
a Carol e o André vão responder tudinho, detalhes. E detalhe, um detalhe muito importante, isso eu sei, que se vocês fecharem amanhã até 23h59, vocês vão ganhar uma aula de psicologia positiva, que é uma das coisas mais modernas que há em termos de psicologia. Tem alguém rindo aqui, eu não sei do que a pessoa está rindo. O endereço de e-mail consta como inválido. Jura, Cristina? Consta como inválido o endereço de e-mail? É terapia do esquema.noap, com 2 P's, @gmail.com. Davi, muito obrigada, Adriana. Ficou muito feliz com a clareza da resposta. Tomara que fique gravada. A live foi poética, Davi. Me dá um abraço aqui, Davi. Que coisa mais linda. Obrigada. Nem terminamos ainda, hein? Eu sou poética, você vê. Eu canto, danço, dou aula, falo de coisas importantes assim, dessa maneira, né? Eu só falo de coisas importantes de uma forma leve, porque a vida já é dura demais, gente. Já é dura demais, né? Então, vamos lá. O esquema é formado por um trauma? É uma pergunta. Outra pergunta aqui que eu já vou ticar, que eu estou respondendo aqui. O esquema é formado por um trauma? Pode ser e pode não ser. Pode ser um traumão, sabe, daquele assim, um trauma enorme, ou pode se formar por pequenas experiências do cotidiano daquela criança que está sempre sendo esburacada por um adulto também esburacado. Vou dar um exemplo. Sabe aquela criança que os pais ficam assim, mas seu primo tirou 10, você tira 5. Olha lá, o filho de fulano de tal, como ele é melhor na escola. Olha aqui, como é que você... Ou seja, essas comparações, ou o fato da mãe, agora aproveitando o ensejo dessa pandemia, que a gente está tendo que educar as crianças aqui, né? Seu burro, seu idiota, seu imbecil. Então, essas pequenas situações vão formando, olha, ali, ó, uma cognição e uma emoção muito comprometida dessa criança. Provavelmente esse sujeito, quando crescer, vai se tornar uma pessoa com esquema de fracasso, que ele pode hipercompensar, que ele pode evitar, ou ele pode resignar. São os estilos de enfrentamento que a gente tem diante de um esquema robusto. A Márcia está dizendo, vou fazer o curso. Se vai fazer o curso, Márcia, amanhã, porque você vai ganhar uma aula de psicologia positiva que eu acho que você vai amar também. Não sei se você conhece psicologia positiva, mas você vai amar. Perfeito o exemplo que você deu, mas como ficou uma dúvida? Mas ficou uma dúvida. Quando não tem essa comoção corporal, como trabalhar esquemas? A comoção corporal, o que eu digo, são as nossas emoções. É quase impossível não ter emoções. Eu diria que impossível, porque todo mamífero tem, na verdade, né, a neurociência ainda está pesquisando em outros animais, deduzo que já vai estendendo, não só os mamíferos. Então, as emoções são naturais, compõem a nossa, vamos falar de humanos, a nossa humanidade. Então, a comoção corporal, que eu estou chamando de comoção corporal, é emoção. E não tem como não ter uma comoção corporal. Ela pode ser menor, ela pode ser maior, pode ser mais controlada, menos controlada, mas emoção corporal é inevitável. O que é emoção corporal? O que é comoção corporal? A emoção. Emoção. Quais são as emoções básicas, né? Tristeza, raiva, alegria, segundo o Paul Ekman, né? Tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, enfim. Então, essas emoções são naturais, elas são inevitáveis, não tem como a gente fugir disso. Então, sempre há uma comoção corporal, sempre. Vamos ver mais aqui, a terapia do esquema é uma técnica da TCC? Se for, é necessário fazer também um curso de TCC para melhor entendimento, para ajudar o paciente? Sheila,
Não, não, não é uma técnica. Ela vai além da TCC. E o que é o grande barato, e vou aproveitar para já sanar uma dúvida que está aqui, para te responder, eu estou fazendo essa dobradinha, né? Ela não é uma técnica da TCC, ela vai além da TCC. O Young, ele foi aluno do Beck, ele trabalhou com o Beck, foi aluno lá de doutorado, pós-doutorado lá do Beck, mas ele avançou na TCC. Ele avançou e compôs, criou esse modelo teórico e prático que facilita e potencializa muito a nossa prática clínica e a vida do paciente. Então, ele vai além nas suas compreensões, nas suas conceituações, ele vai além. O Beck já falava de esquemas, já falava de esquemas. E falando de. Aí o Young pega essa noção de esquemas e aprofunda com a questão das emoções, com o trabalho do Ledoux, vinculado ao cérebro emocional. Tá bem? Então, mas é preciso fazer TCC para melhor entendimento? Não, não é preciso fazer TCC para melhor entendimento. Eu te garanto que no curso você vai ter uma compreensão bem bacana. Quem já fez o curso aqui, me dá uma força para dizer que sim, eu entendi, sem fazer TCC. O grande lance da terapia do esquema é essa democracia, né? A terapia do esquema é democrática, ela inclui tudo que deu certo em outras linhas teóricas. Então, ela usa técnicas da Gestalt, ela usa compreensão de alguns conceitos da psicanálise, ela usa TCC. Então, ela vai além, mas é uma coisa que é destacada, ela não pode ser considerada como um braço da TCC, ela é muito mais que isso. É uma teoria muito original, muito bacana e pautada principalmente em neurociência. Tá legal? Por quê? A gente, como ciência, né, a psicologia como ciência, ela precisa se assegurar, ela fica nessa batalha de ser científica desde que nasceu, em 1879. Não é isso? Então, espero que tenha te respondido. Vamos lá, sobre conversar com abordagem, sobre Gestalt. No curso você fala um pouco sobre como até conversa com outras abordagens. Sou Gestalt terapeuta. Adriana, sem problema nenhum, já é meio caminho andado, porque a terapia do esquema usa técnicas da Gestalt, muitas técnicas da Gestalt, fala das relações de apego. Ela é uma absoluta democracia em termos de psicologia, porque por muito tempo a gente ficou secando gelo, né? A psicanálise que negava o behaviorismo dizendo, né? Existe a psicanálise, o inconsciente existe, o behaviorismo dizendo não existe. Então a gente cansou de secar gelo. O movimento cognitivista que culmina lá em 1990, na década de 1990, ele nos abre possibilidades, né? Ele torna a psicologia muito mais interessante, muito mais aberta, porque essa coisa hermética não funciona para nada. A gente tem que abrir a mente, né? A gente tem que abrir a mente. E ainda mais, os avanços da neurociência nos deu muito mais certeza sobre determinadas situações, que são emoções, enfim, como é que o comportamento se dá, como é que os neurônios ficam, como é que eles conversam, enfim. Então, a neurociência nos deu muito mais argumentos científicos para poder pautar a prática psicoterapêutica. Tá legal? Fernanda Campos. Bom, então como pessoas que trabalham com outras linhas, então aqui, pessoas que trabalham com outras linhas da psicologia podem aplicar a terapia do esquema no consultório? Não só pode, como deve. Eu garanto que no curso você aprende, né? Adriana, a gente pode aplicar depois do curso? Sim, se você estuda, sim. Por quê? Além de eu apresentar a teoria, falar como usa, porque o tempo inteiro eu estou falando como usa, e tem uma lista imensa, uma bibliografia imensa, porque vocês vão poder aprofundar.
fora a nossa aula presencial depois do curso, né? Quer dizer, nesses 30 dias aí, depois de ter começado o curso. Fernanda Campos, deixa eu ver. Trabalho muito com orientação de pais e achei as ferramentas de olhar da terapia do esquema super relevantes para esse processo, buscar conscientizar o papel. Cara, Fernanda, não só para os pais, para os professores, que também cometem absurdos. Modelo de educação, não só no Brasil não, tá, gente? É caótico. Essa forma de educar é caótica. A terapia do esquema, ela funciona como prevenção, ela é preventiva. É muito legal as pessoas entenderem para não reproduzirem coisas que viveram na infância. Às vezes eu vejo, quando eu vou dar palestras, muitas vezes eu ouço o sujeito falar: eu apanhei, não morri, pé de galinha não mata pinta, ou seja, ele reproduz um comportamento nocivo que ele teve na infância, porque ele acha que ele não morreu. Não morreu, mas ficou aleijado emocionalmente. Eu sempre digo isso: tu não morreu, mas deve estar aleijado emocionalmente, porque a agressão, tanto física quanto emocional, psicológica, enfim, ela deixa o sujeito capenga. Então, por isso que eu digo quanto é importante a terapia do esquema para crianças e adolescentes, porque ela é preventiva, porque a gente vai cuidar dos adultos também que estão em torno dessas pessoas pequenas. Tá bem? Ju, você está falando de emoções, difere de sentimento dentro dessa sua explicação? Sim, emoções e sentimentos, existem várias abordagens, mas pela abordagem que eu me baseio, a emoção são essas mais básicas, né? O Antônio Damasio tem um trabalho interessante sobre isso, o Paul Ekman também, o Leduc também. Então, as emoções são essas mais básicas que eu citei aqui: medo, tristeza, nojo, me fala raiva e alegria. E os sentimentos já são as emoções elaboradas, são emoções secundárias. Então, é nessa medida que emoção e sentimento são coisas diferentes. A Metamorfose está dizendo: teoria do esquema na escola é profilática, é isso mesmo. Estou incluindo ela no projeto de educação emocional hoje. Isso é necessária, não é, Metamorfose? Eu estou falando Metamorfose porque eu não sei o nome. Me fala quem é você, Metamorfose, me fala qual é seu nome, porque você deve ser minha aluna, eu não sei. Você é? Carita fica rindo de mim aqui. O valor é amanhã, que vai abrir o carrinho às 8 horas da manhã. Ana Luísa está te conhecendo agora e estou amando. Ana Luísa, você não me conhecia? Deixa eu me apresentar. Mentira, olha aqui. Você não participou da imersão. Mas, menina, tu perdeu. Foram 3 dias ali, ó, de terapia do esquema na veia. Se você não me conhece, aqui no Instagram tem um monte de vídeos em pequeno e lá no YouTube tem também um monte de vídeo grande. Aí lá no YouTube eu falo muito, 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 horas falando sobre emoção humana, comportamento e tal. Fernanda, Adriana, escutei o barulho do notebook, está ligado na tomada? Ele perguntou se está ligado na tomada. Está ligado na tomada, sim. Eu quero fazer o curso, estou torcendo para caber. Vai caber, Roseli. Também quero que você faça o curso. Olha aqui, a gente precisa de um mundo mais legal, né? Esquemas podem ser respostas adaptativas e generalizadas. Na verdade, quando a gente fala de esquema, a gente fala de uma compreensão emocional, inclusive, do sujeito, dele mesmo, do mundo e do outro, obviamente, né? As respostas, elas são causadas por esquemas e elas podem ser adaptativas no primeiro momento e desadaptativas num segundo momento. Exemplo, porque eu não consigo funcionar se eu não der exemplos. Exemplo, uma criança que tem um pai frio e uma mãe geladeira, tá? E ela tenta afeto lá na infância, ela tenta conseguir afeto desses pais e não consegue. O que ela vai fazer? Ela vai ter, naquele momento, uma resposta de enfrentamento a essa frieza dos pais. Estou dando um exemplo assim, tá? Geral.
E aí ela vai se tornar fria. Ela vai falar, não, não vou pedir afeto de ninguém, eu não mereço afeto, eu não vou dar afeto, eu vou ficar aqui no meu canto, tá. E ela acaba se tornando fria também, como uma resposta de enfrentamento a um esquema, provavelmente, que ela vai criar, quando ela estiver adulta, ela vem criando desde a infância, né? De privação emocional. Entendeu? Como o esquema provoca respostas. Essas respostas, elas podem ser adaptativas num primeiro momento, mas elas se tornam desadaptativas quando o sujeito cresce. Por quê? Por exemplo, ele não vai conseguir se envolver com as pessoas, não vai conseguir amar direito, não vai conseguir se abrir por uma história amorosa, por conta dessa privação emocional na infância. Compreenderam? Compreenderam? Então, boa pergunta, viu? Boa pergunta sua, viu? A Estela, vou esperar você, hein, Zanata? Zanata, vou esperar você. Patrícia está dizendo que vão amar cada aula. Patrícia é um amor. O bônus. A Carol está falando. Eu estou passando aqui para ver as perguntas e eu tenho um montão de perguntas aqui. É Luciana, cara. É Luciana que está falando comigo na Metamorfoses aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pequenas situações que criam nossas crenças. Os esquemas ajudam a explicar. A definição de crenças é mais regular. Esquemas é mais amplo. Correto, sim. Correto pensar assim. Os esquemas geram crenças, tá? Os esquemas podem se dizer que estão relacionados aos mapas mentais da Damasio? Mais ou menos, né? Porque os mapas mentais de Damasio se referem à circuitaria neural que a gente se habituou a fazer. Então, sim, a gente pode aproximar mais esse conceito, tá? Apesar do Jung não citar isso, mas a gente pode aproximar, porque tem a ver com essa circuitaria que a gente se habitua a fazer, em termos de pensamento e de sentimento. Tá bem? Sou psicanalista, ficou tudo claro para mim. Patrícia, sou psicoterapeuta de base. Isso aí, porque a terapia do esquema tem essa democracia. Ela acolhe psicanalista, gestaltista e quem quiser, behaviorista, quem quiser. Está aberta aí, olha. E é muito legal. Outra pergunta aqui, podem mandar mais, porque deve ter umas 200 aqui, mas eu acho que vai dar conta em 40 minutos da gente falar de todas. Eu quase não falo. O paciente pode ter mais de um esquema? Pode, amor. Amor, pode. Até porque, muitas vezes, um esquema é resposta de outro esquema. São os esquemas condicionais e incondicionais. Os esquemas condicionais, eles estão vinculados aos que são incondicionais. Por exemplo, quem tem esquema de abandono, que é um esquema muito comum no transtorno de personalidade borderline, ele desenvolve, posteriormente, um esquema de subjugação. O que significa isso? O sujeito arma essa história para ele mesmo. Por quê? Para que ele não seja abandonado, para que ele não passe por um abandono, ele se subjuga. Para não sofrer, para não ter essa tsunami emocional que o esquema causa. Então, às vezes o sujeito tem 18? Tem. Eu brinco com os meus alunos e brinco muitas vezes com os meus pacientes, eu digo assim, você está de parabéns, ganhou, ótimo, muito bem, tem 18 esquemas. Eu já disse, né? A gente pode ser sério sem ser carrancudo, a gente pode tratar de questões seríssimas sem ser carrancudo. Uma vez eu ouvi uma professora dizer assim, ai meu Deus, aí eu ri lá com o meu paciente, eu perguntei qual o problema de você rir com o paciente. Gente, a vida já é dura, a gente pode falar de desgraceira de forma leve, e isso é muito bom. A Ju está perguntando, os esquemas geram crenças ou as crenças geram esquemas? Os esquemas contêm as crenças, né? Os esquemas contêm as crenças. Por exemplo, aquela menininha que eu falei lá, quem está acompanhando desde o início, aquela menininha que eu falei lá, olha, eu preciso me tornar fria, né? Porque eu tive que
fazer isso para poder sobreviver à frieza do meu pai e da minha mãe, eu tive que me tornar fria, né? Então, eu me tornei fria. Eu criei esse estilo de enfrentamento para a frieza dos meus pais. E por conta de tudo que me aconteceu, eu tenho esquema de privação emocional. Então, eu acredito, eu tenho a crença que eu não vou ser bem amada nunca. Qualquer relação que eu tenha não vai ser bom para mim. Ou eu preciso ser fria para não sofrer tanto com aquele desgraçado que não sabe. Enfim, compreendeu, Ju? Como é que os esquemas, eles geram as crenças? Então, os esquemas, eles são muito mais complexos que crenças. Eles são muito mais complexos que crenças, né? O Jung, ele pega o conceito do Beck, lá da TCC, e ele vai desenvolver, avança nisso, né? Você entendeu, né, Ju? Ficou afim do curso, eu sei, cara. Tu não vai se arrepender. Tu não vai se arrepender. Sabe que eu primo por nossa profissão, né? E eu sei o quanto isso potencializa os atendimentos clínicos. A Estela, sou psicóloga de base psicanalítica e fazendo formação em TE, mas amando a Adriana com as suas experiências clínicas. Ai, que linda. Pois é, porque a minha pegada é na prática. É na prática. Como é que a gente usa isso no consultório, em loco? É para isso que a gente tem que estudar, não é verdade? É para isso, cara. É para isso que a gente tem que estudar, para ajudar os pacientes. Eu falo, né? Eu tenho 29 anos de formada e eu estudo todos os dias. O psicólogo tem que estudar todos os dias. Por quê, gente? Porque o nosso objeto de pesquisa, ele é muito, eu diria, é muito incerto, né? A gente está aqui, ó, batalhando. Sempre dou esse exemplo, diferente do dentista, que dente é dente, um buraco no dente é uma cara, e se trata assim. O psicólogo não. O psicólogo ainda está, ó, entendendo se o inconsciente existe, se o inconsciente é dinâmico, se é cognitivo. A gente, na verdade, trabalha com a ideia de inconsciente cognitivo em terapia do esquema, tá? Não é o inconsciente freudiano. Mas existem muitos conceitos que a gente pega da psicanálise, né, Patrícia? E usa em terapia do esquema, viu? Deixa eu ver. O curso de terapia do esquema na prática clínica é considerado uma especialização? Esse curso não, esse curso é um curso de extensão, é um curso na prática. Portanto, ele tem um valor instrumental. Você vai poder usar essa compreensão, e as meninas que fizeram o curso aí se manifestem, se vocês não estão conseguindo, potencializar a clínica de vocês utilizando a terapia do esquema. Né? Porque eu falo dessa forma, essa forma que eu estou falando aqui com vocês, né? Eu pego o conceito e falo, usa assim, entende dessa forma, é assim, é assado. Tarará. Então, é uma coisa bem prática. Já foi essa? Podem perguntar aí que eu já vou. Quais as dicas que você dá para quem está começando a trabalhar com a terapia do esquema? Como introduzir essa metodologia no consultório? Olha, essa metodologia é uma questão de compreensão, é visão. Hoje mesmo, no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupão assim do NUAP, né? Vocês vão participar, quem estiver no curso vai participar desse grupão lá do NUAP, que a gente fala muito de terapia do esquema. Fala de tudo. Aí alguém disse assim, meu Deus, eu não consigo mais parar de ver esquema em todo lugar que eu olho. Eu vejo esquema em tudo quanto é lugar. É verdade, porque a gente vai começar a compreender de forma diferente comportamento e emoção humana. É verdade, tá? Estou eu aqui ticando o que eu estou respondendo. Aqui, os esquemas provocam distorções cognitivas, como? Eu acabei de falar, né? Às vezes, essa moça fria lá, que foi criada por pais geladeira, mãe geladeira e o pai frio, que se tornou fria também, ela, quando olha uma situação que às vezes pode não ter nada a ver, né, com ela pensa, sei, fulano é frio comigo, ele não gosta de mim, e às vezes o fulano não é nada disso, nem pensou isso sobre ela, mas ela vai engendrando essas distorções cognitivas para reafirmar,
né, está resignada a deixar mais robusto ainda o seu esquema de privação emocional. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Compreenderam isso? Então, os esquemas provocam distorções cognitivas? Sim, os esquemas provocam. Eles não são as distorções, eles provocam distorções. Provocam distorções cognitivas e provocam comportamentos inadequados. Tá bem? A Rê está dizendo, verdade, cada autor com sua contribuição e não precisamos matar um autor para legitimar o outro. Todos são muito importantes. Claro, Freud importantíssimo. Lá, né, no início da psicanálise, tudo que ele disse, aquele modelo de aparelho psíquico da primeira tópica, tudo é confirmado pela neurociência hoje, né? Toda aquela compreensão, ele sem nenhum recurso tecnológico. Tudo é confirmado, a gente só acrescenta coisas. Né? Mas a teoria está aí, super válida, super válida, agora precisando de revisão, não é verdade? A Carita está dizendo, sou especialista em TCC, a terapia do esquema desengessa o processo terapêutico. Isso, Carita, desengessa, deixa a gente mais à vontade, né? À vontade com o paciente. Tem uma coisa muito legal da terapia do esquema, que é essa simetria. Eu não sei mais do que o meu paciente, eu não sou melhor que ele. Né? Eu não estou aqui, eu sei, você não sabe, eu vou... Não! Tudo que eu sei a respeito do meu paciente, eu vou contar para ele. Tá bem? E a gente vai trabalhar juntos. E não é esse saber superior, né? Eu sei que isso... Não, amor, vem cá, chega aqui, meu nego. Olha aqui. Eu percebi que você né? O que você acha? Isso diz respeito a quem você é? Isso faz sentido para você? Faz sentido para você? Pergunta de coach. Faz sentido para você? É isso. Então, essa construção, essa leveza no processo terapêutico, né, é fundamental. A Márcia diz, Adriana, você vai ensinar a usar inventários de identificação do esquema? Sim, apesar de eu não achar a coisa mais importante do planeta, entendeu, Márcia? Porque o que eu acho, né? O que eu penso, já aproveitando para responder a questão aqui de uma moça sobre inventário. Eu vou, sim, falar sobre essa avaliação, que é por inventário, mas vou logo dizendo que nem sempre o sujeito ele escreve ali, ele anota ali o que de fato está acontecendo com ele. Porque muitas vezes ele está na evitação ou está na hipercompensação. Por isso, Jung criou outros inventários, né, de estilos parentais, de evitação, de hipercompensação. Mas o que há de mais importante, Márcia, mais importante, fundamental, é a compreensão da teoria. Porque depois que você compreende a teoria, você consegue observar isso na clínica, ali nas histórias que ele te conta. Lá no curso eu vou dar um modelo de anamnese que eu adoro, é um modelo muito completo, com 15 páginas a respeito do sujeito, sabe? Então, é muito legal. Agora aqui no Instagram, você indicaria o curso para um estudante de psicologia ou recém-formado? Sim, rápido, correndo, mais rápido possível, compreender esquemas. Claro que sim. Aliás, eu indico o curso até para pessoas que não estão na psicologia. Pacientes meus que fizeram o curso, compreenderam o esquema hoje, eles já estão muito mastigados, eles já chegam na sessão entendendo, sabendo o que está acontecendo. Olha, eu acho que é meu esquema de abuso, porque meu pai que é mais rápido para a gente tratar, não é? Então, pode sim fazer. Fernanda. A Fernanda Ponce. Amei o conceito de modo, se apresenta e o legal que podemos fazer uma autoanálise e observar nossos modos e esquemas. Isso. A teoria do esquema é um bom manual de instrução do nosso funcionário. Manual é ótimo, né? Fernanda, manual. Se pudesse, né? Se a gente viesse com manual, seria ótimo, mas ela é um bom mapeamento, né, dos nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. É excelente para mapear tudo isso.
Deixa eu ver aqui o que mais. Obrigada pelas explicações. Olá, boa tarde. Fiz o curso da Adriana, simplesmente maravilhoso. Adoro a Márcia Píncano. Recomendadíssimo, fez toda a diferença na minha prática clínica. Olha que linda a Márcia Píncano, minha querida parceira. Estou gostando muito da TE. Eu ainda estou presa nos questionários, mas já está dando bons resultados. Sou especialista em terapia sistêmica familiar. Você acha que com o curso vou ter base para atender? Claro, claro. Por quê? Quando a gente fala de Mônica, né? Mônica Amarante, quando a gente fala de esquema, a gente fala de sistema. A gente fala de sistema, a gente fala dessa engrenagem familiar, né? Essa engrenagem que provoca, ressalta, reafirma os esquemas. Então, fundamental, Mônica, pode sim, senhora. Essa aula presencial será onde? Não, amor, Castro, Vanilda, Castro, a aula do curso, a aula presencial do curso, será aqui, ó. Vai ser aqui no Instagram ou no Zoom, alguma plataforma online, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, que tem um monte de coisa. Nayara. A Nayara, peraí, vejo muitas mulheres sofrendo com o passado e agora consigo ver com mais clareza. Isso, é isso aí, Dilcimara. Carita, usei na minha clínica durante a imersão. Ela deve ter usado o meu sobrenome adolescente. Você pulou. Peraí. Aline Oliveira, o meu sobre adolescente. Eu pulei, Aline, eu não vi. Adriana, como podemos... Voltei lá, ó. Adriana, como podemos compreender os esquemas na fase da adolescência, uma vez que ainda estão em formação? A gente percebe essa formação. Ô, Aline, presta atenção. Quando a gente vai na parentalidade, porque não tem como atender adolescente sem atender os seus pais. Não adianta atender crianças sem atender os pais. Eu sei, Aline, que muitas vezes o pai leva a criança lá e fala assim, ou o adolescente, conserta aí para mim, vai, toma aqui, ó, conserta aí para mim. É isso que acontece, eles não querem se incluir no processo, mas a gente que está calejado, já está esperto, a gente diz que... Travou, né? Deve ter travado, não sei se travou. A gente dá um jeito de atender os pais também, dizendo que é sobre a sua criança, sobre os seus adolescentes, entende? Então, essa observação, a gente trata o adolescente para que o esquema não se torne robusto. A gente dá afoxé para o adolescente, a gente faz com que ele entenda que ele pode ser verbo. Aliás, eu sempre digo, o Young diz o seguinte, ó, qual é o objetivo da terapia do esquema? Tornar o sujeito um adulto saudável. Tornar o sujeito um adulto saudável, não é verdade? É isso. E eu digo o seguinte, qual é o objetivo da terapia do esquema, junto com a psicologia positiva? Fazer o sujeito ser verbo. Verbo. Eu preciso adrianar, você, Aline, precisa alinear. Qual é o seu verbo? Quem você é? Quem você é, fundamentalmente? Você sabe que, quando me perguntam assim, você atende criança? Eu falo, atendo. Criança, até quantos anos? Eu falo, olha, criança de todas as idades. Criança com 82, com 56, com 46. Eu atendo crianças, porque quando eles chegam no consultório, eles chegam nesse modo. Criança. Criança desamparada. Criança vulnerável. E o nosso objetivo é torná-lo um adulto saudável. Para isso, a gente precisa também estar saudável, entender quais são os nossos esquemas. Tem uma coisa que eu posso garantir, de verdade, minhas alunas que estão aqui podem dizer isso também, vocês também vão aprender sobre vocês. Talvez se surpreendam, inclusive. Talvez se surpreendam com coisas que vocês vão descobrir, né, sobre vocês. E isso é legal, e isso facilita a gente se tornar verbo. A gente precisa saber quem a gente é. Eu não sei se eu ainda estou no Instagram, estou? A imersão foi massa, ela disse. Canta! A Patrícia mandando eu cantar. Olha, eu não deixo ninguém prender meu
meu pé de passarinho no visgo de jaca, né, Patrícia? Eu canto sem saber cantar, danço, mas aí dançar eu já me garanto mais, cantar que é um horror, né? Eu estou ainda aqui, Felicidade, Cristina está dizendo, eu amei a imersão, aprendi muito, estou ansiosa para saber mais. Saber mais amanhã, ó, você vai saber mais sobre o curso, vai abrir o carrinho amanhã, né? A Rose está dizendo que meu amor pela psicologia é contagiante, adoro. Ai, chegou a Jéssica aqui, ó, a Jéssica Moura, minha querida, ela mora aqui no fundo do meu coração, está dizendo que eu sou uma deusa, como uma deusa, olha eu. Olha aqui, a Jéssica, ela sabe disso, o quanto compreender esquema potencializa o processo psicoterapêutico. Né? Ela está de prova aqui, sabe disso, né? Eu vi o depoimento da Patrícia, eu também. E se essa menina continuar em busca de afeto? Ah, alguém perguntando sobre a menina que eu dei o exemplo. E se essa menininha continuar em busca de afeto e segue a vida agradecendo a gregos e troianos em busca de atenção? Isso também pode ser uma possibilidade, né? Eu não sei se eu entendi bem. Essa menininha fria, ela pode, sim, se tornar hiperexigente, né? Buscar afeto e aceitar qualquer afeto por conta de uma privação emocional na infância, tentando suprir o afeto que faltou lá na sua formação, essa formação infantil que é fundamental, que é absolutamente importante para que a gente possa se tornar um adulto saudável, com uma base sólida de atuação emocional. Você entendeu? Adorei, Rê, você está acompanhando tudo direitinho, hein, Rê? Você está, compreendendo tudo. Patrícia e Priscila, crianças têm definição singular. Não entendi, Patrícia. Priscila, se você quiser falar, pode falar mais aqui. Eu não entendi o que você disse. Estela está dizendo que a imersão foi de uma riqueza ímpar. Muito obrigada, Estela. Que legal. E só elogio, você é top, concordo, Estela. Ah, Fialho, estudo psicanálise há 1 ano. Posso fazer o curso? Não só pode como deve. Garota, você vai amar. Ó, você vai amar. Não só pode como deve. Aí, a Nájila, e se essa menininha, a menininha está fazendo sucesso, do meu exemplo, eu não sei se vocês estavam aí, quem estava, e se essa menininha continuar em busca de afeto desses pais e eles não sabem amar? Pois é essa compreensão. Aí a gente tem que trabalhar terapeuticamente para que essa menininha tenha essa compreensão. E aí falamos de perdão, poder terapêutico do perdão, que é o meu livro, né? Eu escrevi o livro chamado Poder Terapêutico do Perdão, que eu falo o quanto é necessário utilizar a empatia, inclusive no consultório, para ensinar o sujeito sobre a impossibilidade do outro. E se esses pais não conseguirem amar? E o que o psicoterapeuta que trabalha com esquema faz? Uma reparação parental, obviamente limitada, né? Mas esse conceito de reparação parental que é lindo em terapia do esquema, é lindo. E tem uma coisa, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu já fui psicanalista, e era muito duro para mim estar no lugar de objetuar, não sou objetuar, que eu aqui não... Era muito duro para mim. O que a terapia do esquema traz com esse conceito de reparação parental, que obviamente é limitado, né? Mas o que ela traz é essa possibilidade de dar afeto, de amar os nossos pacientes de verdade. Não significa se envolver com eles. Significa apenas amá-los, cuidar deles, cuidar. E lá, tentar suprir o que faltou em consultório, no setting terapêutico, para que ele possa atuar melhor no mundo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Quem chegou atrasado? Cheguei atrasada, por gentileza. Pode falar novamente sobre o curso? Vai ter certificado? Maria, preste atenção, Maria. Claro, vai ter certificado. É um curso de extensão que você vai poder utilizar os seus conceitos assim que você terminar, sem problema nenhum. Vai ter certificado, sim. E maiores informações, a Carol e o André vão passar para vocês. Tá legal? E, gente, eu estou há mais de 1 hora aqui, não estou? Nem caí, ou eu caí aqui do... Eu ainda estou no Instagram? Tô, André? Eu estou ainda no Instagram? Acho que sim. Ainda tô aqui, né? Vamos lá.
Ah, disse uma. Eu estava com a angústia da técnica de TCC, mas quando te conheci, descobri que preciso fazer seu curso. Ai, que coisa boa. Seja bem-vinda. Menina, você não me larga mais, você vai ver. Né, Carita? Carita que sabe disso, ó. Patrícia, Márcia, depois de vocês não me largam. É amor que a gente desenvolve, sabe? É exatamente o que fala. Ah, olá, Adri, já fiz esse curso ano passado, ainda presente. Ah, Rita da Mata, minha querida Rita da Mata. Ela está dizendo aqui, ó, já fiz esse curso ano passado, ainda presencial. Foi muito importante para minha formação em conhecimento. Olha que legal, a Rita. Eu amo a Rita, viu? Estou falando. Então, pensando em esquema o tempo todo. Priscila dizendo, ó, pensando em esquema o tempo todo, até nos meus sonhos. Então, vamos lá, o que mais? Desingessa, é isso aí, Patrícia Lousada. E fica leve a troca, porque acaba com o sujeito suposto saber. Isso aí. Vamos lá. Como aluna de formação de TE, indico muito, super feliz com o curso. Não consegui, eu sou terapeuta, o curso mudou minha vida. Olha isso. Ah, Moura, Jéssica Moura, eu não sou terapeuta e o curso mudou minha vida. Olha que bom. Muita gente está pedindo e-mail aqui, tá, meninos? A Carol Mana e a André. Tem muita gente pedindo e-mail para o curso. Cheguei agora. A Gislane, a Adriana, cheguei agora, consigo usar a TE na terapia breve? Pois é. Aí a gente pergunta assim, o que é terapia breve? Que tempo é esse? Quem determina esse tempo? Eu diria que a terapia do esquema ela é muito mais breve, porque ela é sistemática, estruturada. Então, a gente vai mais rápido, sabe? A gente vai mais rápido, vai mais longe com a terapia do esquema. Agora, que tempo é esse? Quanto tempo você tem para tratar o paciente? Entendeu, Gislane? A gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Alguém está dizendo, psicóloga Adriana está dizendo, concorda, eu não sei com o que, Adriana, mas que bom, né? É um trabalho. Ah, que é um trabalho junto com os pais, é isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Quais são as técnicas? São muitas técnicas. A Rose está perguntando quais são as técnicas para utilizar os esquemas. Primeiro, a gente vai ter que entender a teoria, entender como funcionam os esquemas, estudar a teoria. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: depois que você sabe qual é o parafuso que a gente precisa apertar ou afrouxar, tanto faz a ferramenta que você vai usar. Pode ser uma faca de ponta, pode ser uma chave de fenda. Então, as técnicas, depois que a gente compreende os esquemas, a gente até cria técnicas. Mas o Jung usa muito imagens mentais, a técnica da cadeira vazia, que eu não gosto de usar, por exemplo. Né? Eu gosto muito, né, dessa coisa do pensamento, eu sou muito aqui, ó, da compreensão, da metáfora, mas existem várias técnicas. Eu tenho um caderno de exercício, por exemplo, que eu criei a partir da psicologia positiva e terapia do esquema, para tratar, para fomentar. Tem os baralhos também, que ajudam muito em clínica para poder destravar, né, o processo terapêutico. Aliás, então, assim, então as técnicas, depois que você compreende onde é que você vai ter que afrouxar ou apertar o tal do parafuso, você usa a ferramenta que você quiser. Mas a própria terapia do esquema fala das imagens mentais, da técnica da cadeira vazia, por exemplo, como uma forma de conseguir atuar no sistema emocional, né? Com a imagem mental, por exemplo. Entenderam? Só que eu não uso muito isso. O Jung fala muito sobre isso, mas eu não uso muito, porque eu crio outras coisas, tá? Então, não vou ficar 4 horas, não. Está dizendo que o Insta fica até 4 horas. Não, imagina, não vou ficar até 4 horas. Sobre essa semana. Tá. Vamos lá ver o que mais tem aqui. É lindo mesmo a Jéssica Moura. A Ana está perguntando: uma vez perdoados os tais pais lá, no exemplo, se altera o esquema? Olha aqui, o esquema tem o seguinte, ó, gente, vamos lá. O esquema tem cura? O transtorno de personalidade tem cura? O
transtorno de personalidade, ele é formado por esquemas, né? A constelação esquemática que vai lá dar um transtorno qualquer, tá bem? Por isso que é interessante, muito importante, entender esquemas, porque quando a gente vai tratar um transtorno de personalidade, a gente já vai lá, ó, no esquema que está segurando o tal transtorno. Ah, é simples assim, uma vez perdoados no exemplo, como no exemplo, se altera, não, o esquema é indelével. Aquela marca emocional que ficou no sujeito não se apaga mais. Nunca mais. Não se apaga. Está marcado. Mas a pessoa começa a ressignificar, não queria usar essa palavra, né, porque está muito batida, né, não estou com uma certa antipatia, ressignifique, não gostaria de usar, mas não encontrei outra, vai essa mesmo. Então, ele ressignifica, ele passa por um processo de empatia, aliás, processo de empatia, perdão, já vou aproveitar para indicar um filme maravilhoso sobre essa tal da ressignificação e do perdão, que se chama Uma Dança e Três Corpos e uma Dança. É um filme indiano maravilhoso, Três Corpos e uma Dança. É um filme índio maravilhoso que vocês têm que assistir, é super delicado, sobre essas relações de mãe, filha e de geração para geração. Né? Que não é maldição, como diz lá na igreja evangélica, né? A maldição que vem de... Não, é um esburacando o outro que vai esburacar o outrozinho aqui. Onde é que a gente tangencia, a gente, terapeuta do esquema, né? Onde é que a gente vai tangenciar? Nesse esburacamento aí, fala, opa, você pode parar de esburacar o outro, né? Você pode parar de esburacar o outro, né? Você não precisa bater no seu filho porque você apanhou, e também não precisa super protegê-lo, ao contrário, porque você apanhou. Então, vamos lá chegar num caminho do meio. É isso aí, essa é a nossa função quando a gente fala de terapia do esquema. Aqui, ó, comprei o livro e trabalhei esse perdão terapêutico com a paciente. Foi libertador para ela e para os pais. É isso. Olha lá, ó, tá lá o livrinho, ó, Poder Terapêutico do Perdão lá, ó. Tá lá. Tem na Amazon, podem entrar, comprar, né? Depois, quando vocês encontrarem comigo, eu vou lá, assino. Tem um passo a passo de como trabalhar o perdão na clínica. Tem lá. Qual o nome do filme? Três Corpos e uma Dança? Três Corpos e uma Dança. Uma Dança e Três Corpos. Ah, eu vou botar aqui depois. Ah, a Carol sabe. Carol, qual é o mesmo nome do filme? O André ou Carol, eles sabem, porque eu tenho falado muito desse filme, Três Corpos e uma Dança. É maravilhoso. É sobre perdão, sobre esse esburacamento que vai passando de mãe para filho, de filho para mãe, tá? Vamos lá. Uma estratégia, alguém me perguntou assim, aí é uma pergunta mais específica, porque ela já foi minha aluna, né, a Nayara, minha querida, lá do Mato Grosso do Sul. É uma estratégia de tratamento para isolamento social e inibição. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que leva esse sujeito, qual é o esquema que leva esse sujeito a se isolar? Qual é? Defectividade, vergonha? Desconfiança e abuso, né? O sujeito se sente muito mal com ele mesmo, por isso ele se isola, ele não se sente suficientemente bom para estar com as pessoas. Qual é o esquema? Então, o primeiro passo para trabalhar isolamento social é esse. Eu tinha uma paciente com isolamento social que ela tinha Asperger, que a gente nem pode mais falar Asperger, né? Quer dizer, eu acho que daqui a um ano não vai poder mais. Mas autista, num nível leve. E só descobriu isso com 27 anos de idade. Depois que ela foi lá no consultório, a gente começou a fazer as avaliações, e aí a gente descobriu que ela tinha Asperger. Então, o isolamento social dela se dava por isso. Ela não entendia o que as pessoas queriam dizer direito, ela não entendia as expressões, ela não entendia as metáforas direito. Para ela era tudo muito confuso. Tinha uma frase que ela repetia o tempo inteiro: não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Nada fazia sentido para ela e por isso ela se isolava. Então, ali, quando menina, aquele diagnóstico para ela foi libertador. Ela começou a compreender um montão de coisas que tinha por trás. Então, falando de isolamento social, o que leva o sujeito
a esse isolamento social. E aí a gente vai tratar isso que leva o sujeito ao isolamento social. Vocês compreenderam? Que a gente vai como Jack Estripador por parte. No outro dia eu falei num vídeo desse, olha eu sou metafórica, né? Adoro usar metáforas, exemplos, enfim, né? Utilizo tudo, canto, danço, uso teatro, cinema, para falar de esquema de comportamento de emoção humana. Aí alguém botou assim embaixo do vídeo, que mau gosto falar do Jack Estripador. Não, é só para dar... vocês querem aprender com emoção ou sem emoção? Eu te garanto que aprender comigo é aprender com emoção. Entenderam? É aprender com emoção. Nunca mais vocês vão esquecer. É por partes. Porque fica muito difícil quando você pega um transtorno inteiro, assim, para saber o que está acontecendo. Então, a gente trata cada esquema. E tratando cada esquema, a gente vai tratar o transtorno. E desse modo, olha a minha discussão com os psiquiatras, hein? Adriana, você discute com o psiquiatra o tempo inteiro. Tá, é uma bateção de boca. Olha aqui, o transtorno, e com o psicanalista, né? O transtorno de personalidade tem cura? Transtorno de personalidade tem cura, gente? Se a gente vai por definição, lá na definição da DSM-5, o que é o transtorno? O transtorno é o que transtorna o sujeito e quem está em torno dele. Se você consegue trabalhar os esquemas, o cara para de se transtornar e transtornar quem está do lado dele. É nesse sentido que o transtorno tem cura, quando ele para de transtornar, o sujeito para de transtornar, então. A Ju, perfeição nas suas explicações, muita clareza, nada melhor do que exemplos para um melhor entendimento. É isso aí, Ju. É assim que eu gosto de dar aula, assim, claramente. Eu entrego tudo que eu puder, que eu tiver, depois eu busco mais, e é assim que eu vou. Tá bem? Deixa eu ver aqui tem mais perguntas aqui, tem um monte de perguntas. Gente, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo. Eu já estou aqui há 1h e 17 minutos falando. Se me deixarem, eu fico realmente às 4 horas, mas eu não posso, eu vou ter que ir embora. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui. Conheci você no Transformo Gerações e no Kids. Que linda, Adriana! Tem muita Adriana aqui, não tem? Um monte de Adriana. Ela me conheceu no Transformo Gerações, da Márcia Belmiro. Que legal, você teve aula comigo de esquemas, então, né? Como prevenção lá para as crianças. Para quem não sabe... André, o caderno de exercício é ótimo. A Kari está falando do meu caderno de exercício. Qual o livro sobre o perdão? O Poder Terapêutico do Perdão, da Adriana Santiago. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, nas melhores livrarias. Depois a gente fotografa. Aprende a olhar o esquema de fora. Obrigada. Sua autenticidade é tudo. Dilcimar aqui me elogiando. Adoro, meninas, esses elogios. Ivana, minha querida amiga Ivana. Ivana, quando terminar essa pandemia, a gente vai fazer uma festa aqui em casa, hein? Então, a Andréia também me conheceu lá no Kid Coach. Olha aqui, no Kid Coach. Vou comprar esse livro, isso aí. Após o curso, posso iniciar o atendimento com a técnica do terapeuta do esquema? Sim, por que não? Né? E se você tiver dúvida, você vai perguntar, a gente vai fazer, a gente vai fazer junto, a gente vai estar junto, porque vagalume esperto, gente, pisca junto. Sozinho a gente vai até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E tenham certeza que vocês vão fazer parte desse grupão que é maravilhoso, que é o grupo de alunos lá do NUAP, lá do WhatsApp. Então a gente vai estar sempre perto, tá? Fernanda, vou responder a última pergunta. Quem quiser pergunta rápido, porque eu estou indo embora. Em média, a duração do tratamento, depois do mapeamento dos esquemas, são de quantas sessões? Depois vem a sessão de manutenção. Fernanda, já falei aqui, minha doce querida, não temos como prever isso, porque depende muito do paciente, depende da evolução, do quanto ele evita, sabe? As questões, tem pacientes que evitam os sentimentos, a evitação, ela às vezes não é nem só das situações, né, para não repetir. Ela evita sentimentos, ela evita se deparar. Quantas vezes a gente tem pacientes que não falam,
eles vão para o consultório, eu às vezes pergunto, o que você veio fazer aqui? Porque é como você ir para o dentista e não abrir a boca, como é que ele vai tratar seu dente? Né? Mas há uma resistência, né? Então, Fernanda querida, não temos essa resposta. Quanto tempo de manutenção, quanto tempo. Eu sei da manutenção da minha unha de gel. Eu tenho que fazer de 15 em 15 dias. Agora, em relação ao paciente, a gente não tem como prever isso, viu, minha linda? Não tem como prever isso, não. Tá legal? Olha aqui. Sarinha perguntando sobre curso. A Mônica está dizendo, fiz uma pós em TCC e vi um pouco de TE, mas você me deu maior gás para aprender mais. Que legal, viu? Obrigada, viu, Mônica? Valeu de verdade. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, vamos lá. E-mail, voltando, e-mail para maiores informações. O carrinho... Olha, Fernanda, tá, entendo isso no serviço público, eles pedem números de sessões. A gente inventa, Fernanda, aí fala que não dá, aí depois bota mais um pouquinho. Fernanda, querida, olha aqui, vamos lá. Eu não sei, porque como é que você fala? Não tem como saber, né? Aí eles pedem, a gente finge que dá. Eu vou me embora, queria agradecer muito. Foi um prazer inenarrável falar com vocês. Eu fico muito animada quando eu falo de psicologia clínica, né? Porque, volto a dizer, psicologia para mim não é uma profissão, é uma missão. Então, eu faço de tudo para potencializar minha clínica e para potencializar pessoas interessadas em clínica, entende? Então, é dessa forma que eu conduzo as minhas aulas, acho que vocês vão me conhecer bastante, né? Acaba que todo mundo fica muito íntimo, né, de mim, né, nas aulas, porque a gente conversa, é muito legal, eu acho muito legal, né? Não sei vocês, o que vocês vão achar, depois vocês me contam, tá? Tá bom? Então eu vou embora, um grande beijo para todo mundo.